Galera, a aula do nosso dia 15/3, ela segue uma linha do edital, tá? Bastante interessante, que traz a Declaração Universal dos Direitos do Homem, dentro da temática dos direitos humanos. Eu poderia aqui com vocês discutir vários elementos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reputo até interessantes, mas eu acho que a própria declaração ela traz um contexto autoexplicativo, sobretudo se lida em conjunto com a Proclamação do Teherã de 1968. Pouca gente sabe disso, mas a Proclamação do Teherã de 68, ela veio justamente 20 anos após a Declaração Universal dos Direitos do Homem, para avaliar se havia o fiel cumprimento da DUDH, ou se houve nesses 20 anos o fiel cumprimento da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Alexandre, por que isso? Por um motivo bastante simples. Alguém sabe aí, você que está me assistindo, quando ou em que contexto histórico a Declaração Universal dos Direitos do Homem ela foi constituída, ela foi formulada, foi feita? Galera, foi feita logo após a Segunda Guerra Mundial, em que viu-se a necessidade de universalizar os direitos humanos. O que isso quer dizer? Olha, direitos humanos devem ser observados em qualquer país, de qualquer forma. E o que diferencia os direitos humanos dos direitos fundamentais é exatamente a característica que os direitos fundamentais são a positivação dos direitos humanos no plano doméstico, no plano interno, ao passo em que os direitos humanos contemplam uma acepção cosmopolita, uma acepção global, uma acepção mundial de proteção, que são direitos mínimos que devem ser observados em relação ao sujeito, ao homem, pelo simples fato de ter nascido homem, pelo simples fato de ter nascido sujeito, de ter nascido pessoa, tá? E aí, o que acontece? Tem um tema bastante interessante dentro dessa temática dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, que é a horizontalização dos direitos fundamentais, que é justamente a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, tá? E por que eu estou falando isso? Olha só, galera, a ideia de horizontalização dos direitos fundamentais, ela surge também logo após a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, com um caso chamado Caso Lütje. O Caso Lütje foi o seguinte: havia um cineasta alemão que, à época do nazismo, ele fazia vários filmes enaltecendo as práticas do nazismo, as práticas de Hitler. Muito bem. Findo esse regime nazista, inicia-se uma fase de tutela dos direitos fundamentais e esse sujeito, então cineasta, começa a fazer filmes relacionados a romance, filmes de amor, filmes de casais apaixonados, enfim. E aí vem um sujeito chamado Lütje, que escrevia para um jornal e fala o seguinte, olha, ele era judeu, ele fala o seguinte: não se apaga uma história de atrocidades com um filme de romance. Por quê? Porque o cineasta que faz esse filme de romance também fez filmes enaltecendo o regime nazista que gerou ou que ocasionou a morte de milhares de judeus. Milhares até, não tenho agora os dados históricos, mas acredito que acho que até chegamos ao patamar de 1 milhão. Não quero estar equivocado, até porque não é esse o foco exato. O sujeito que era cineasta, então, se sentiu violado e disse o seguinte: não, ele exerceu um direito dele, que era o direito à liberdade de expressão, mas ele me causou um dano. Porque essa informação do Lütje, ela gerou um insucesso total nas bilheterias desse sujeito cineasta. Matéria levada ao 1º grau alemão, ganho de causa ao cineasta. Lütje violou em sua liberdade de expressão um direito que era dele. 2º grau, manteve-se a decisão. Matéria chega ao Tribunal Constitucional Alemão, bate às portas dos ministros da Suprema Corte Constitucional alemã, e eles se deparam com a situação e falam o seguinte: olha, de fato, a Constituição garante o direito à liberdade de expressão. Bacana, ela garante. Mas esse direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição alemã, ele não se aplica única e exclusivamente do particular em relação ao Estado, porque na época do nazismo ele não podia se expressar.
A liberdade de expressão dele era limitada, era violada, era cerceada. Mas agora, nesse novo sistema que nós temos aqui, ele pode se expressar contra o Estado e mais. Ele pode se expressar também contra o particular, desde que não invada a esfera de direitos do particular. E o Lúcio, nesse caso, perdão, pessoal, ele simplesmente emitiu um juízo de valor a respeito da produção cinematográfica desse sujeito que alega estar sendo violado. Surge aí, então, a ideia de horizontalização dos direitos fundamentais ou de constitucionalização do direito privado. E atualmente essa ideia de constitucionalização do direito privado, de se analisar o direito privado à luz da Constituição, é uma ideia que cresce e é uma ideia que obedece respeito. E ela surge num contexto histórico exatamente semelhante ao contexto histórico em que surge a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Valeu, galera, era esse o debate de hoje. Sigamos em frente com outras aulas.